Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. O meu nome é Fátima, eu sou terapeuta e professora de Ayurveda e medicina chinesa. E se você está aqui é porque você tem interesse em saber um pouquinho mais sobre esses dois sentimentos que afetam muito a energia do nosso coração, que é a ansiedade e o estresse. E nesse vídeo eu vou falar para você sobre como o nosso estilo de vida e vários hábitos afetam positivamente ou negativamente na manifestação destes desequilíbrios. Então, a forma como conduzimos o nosso estilo de vida e a nossa rotina diariamente vai trazer mais calma para nossa mente, vai organizar as nossas emoções, vai trazer estabilidade para as nossas emoções, aliviar e reduzir o estresse e ser um suporte para as fases mais corridas do nosso dia a dia, para as fases mais turbulentas e mais desafiadoras da nossa vida. E por outro lado, quando a nossa rotina está muito desregrada, o nosso sono está muito bagunçado, a nossa alimentação está ruim, pode agravar situações de estresse e ansiedade ou ser um fator que vai nos levar a esses desequilíbrios. Porque se o nosso sono está ruim, se a nossa alimentação está ruim, se não estamos nos nutrindo com bons alimentos, com boa energia, a gente vai gerando um desequilíbrio interno que vai nos levar a desenvolver ansiedade, resultado de uma série de fatores que vai acumulando mais estresse no nosso organismo, gerando mais pressão na nossa energia interna, vinda de emoções que estão desorganizadas. E antes de entrar nos tópicos onde eu vou falar sobre o estilo de vida e hábitos que vão melhorar fatores de estresse e de ansiedade e, por outro lado, piorar essa condição ou serem as causas, destes desequilíbrios, eu vou falar um pouquinho sobre como que a ansiedade ela é vista pela visão do Ayurveda e pela medicina chinesa. Um dos principais fatores da ansiedade surgir é o estresse emocional. Então, quando a gente fala de ansiedade, a gente não pode deixar de falar sobre tudo o que está por trás da ansiedade. Se eu disser assim, eu me sinto ansiosa, mas por que eu me sinto ansiosa? O que está por trás disso? É medo, é tristeza, é insegurança, é sensação de pressão? Eu estou sendo pressionada, em algum espaço, em algum lugar, no meu trabalho, em casa, na família, Quais são os sentimentos que estão por trás, desta ansiedade e que está provocando uma certa agitação interna? Então, um dos grandes fatores de causa de ansiedade é o estresse emocional. Outro fator que pode gerar uma predisposição para a pessoa a ela sentir mais ansiedade é a sua própria constituição, é a sua natureza. Então, tem algumas pessoas que têm uma constituição um pouco mais delicada, a produção dos seus fluidos internos não é tão abundante, isso está relacionado com a força e a energia dos órgãos internos, com a força e a energia dos elementos predominantes da constituição desta pessoa, e algumas pessoas elas tendem a se sentir mais ansiosas, tendem a sentir mais medo, mais insegurança. Então, uma pessoa que ela sempre precisa estar gerenciando o seu nível de ansiedade pode estar relacionado com a sua constituição. Se você que está assistindo esse vídeo já percebeu que você é uma pessoa mais ansiosa desde criança, desde adolescente, e que facilmente sente medo e insegurança, então esses tópicos que eu vou falar sobre estilo de vida e sobre rotina são ainda mais importantes para você, porque eles vão te ajudar a se nutrir mais, trazer mais calma e trazer mais aterramento. Dieta irregular é outro fator que pode causar ansiedade. Pela visão da medicina chinesa, o baço e o estômago são órgãos relacionados com o elemento terra. Eles recepcionam o alimento. Através dessa primeira fase da digestão, eles vão recepcionar o alimento e vão transformar esse alimento em essências. E essas essências vão se transformar em energia. E através dessas essências, o baço ele nutre sangue, ele nutre fluidos, fortalece a nossa musculatura
e ele está muito relacionado com o nosso foco, com a nossa concentração, com a nossa capacidade de pensar. Então, o baço está relacionado muito com o nosso pensamento. Se uma pessoa ela pensa demais, se preocupa demais, ela vai enfraquecer a energia desses dois órgãos e eles não vão conseguir desenvolver o seu trabalho de fazer uma boa digestão, que é através dessa boa digestão transformar o alimento em essências. E essas essências vão se transformar em líquidos e sangue. O coração ele é um órgão que ele precisa de sangue para ele poder trabalhar e poder fazer esse sangue circular. Se por má nutrição a pessoa começar a ter deficiência de sangue, isso também enfraquece o coração, agitando mais a energia do coração e gerando aceleração interna e até palpitações. Então, uma boa alimentação ela é extremamente importante, não só pensando na nutrição física, mas também pensando na nutrição energética, porque os alimentos todos têm energia. E quanto mais fresco for um alimento que nós estivermos consumindo, mais a gente vai fortalecer nossa energia interna e a energia dos nossos órgãos. Se os nossos órgãos estão com força energética, consequentemente a função deles vai estar acontecendo de forma adequada. Outro fator que desencadeia a ansiedade é o excesso de trabalho. Se a pessoa trabalha muitas horas ao longo do dia, durante muitos anos, sem saber fazer a pausa e o descanso adequado, ela vai consumindo seus fluidos e isso vai gerando deficiência de sangue. E com o tempo, essa falta de sangue também vai sobrecarregar a energia do coração e isso vai enfraquecendo o coração, deixando a pessoa mais ansiosa, mais sensível aos fatores de estresse, vai ficar mais estressada, mais intolerante e também apática. Se a energia do coração começa a ficar deficiente, a pessoa começa a perder conexão com as suas alegrias e com os seus momentos de prazer. Ela começa literalmente a perder a alegria de viver momentos simples e vai se tornando cada vez mais racional e cada vez mais pensando no trabalho. Então tenham cuidado, porque excesso de trabalho sobrecarrega bastante a energia dos rins, do baço, do fígado, dos pulmões e do coração, principalmente, tá? Então, a pausa ela é muito importante para essas energias estarem equilibradas. E já que eu estou falando sobre a importância da pausa, a importância de parar e descansar para nossa energia interna circular de forma adequada e de forma saudável, antes de entrar na rotina e nos hábitos, eu quero trazer uma frase muito linda que eu escutei da minha mestra alguns dias atrás, que ela fala sobre a importância da pausa. E ela diz o seguinte: parar significa cuidar. Cuidar significa querer, significa se querer. Quando eu me quero, eu me vejo e eu me curo. Então, olhem como é importante a gente parar, a gente meditar, a gente contemplar, fazermos pausas, a gente dormir, nutrir esse corpo, porque é na pausa que a gente se conhece, é na pausa que a gente se observa, é na pausa que a gente consegue digerir tudo o que aconteceu ou que está acontecendo em nossa vida. As emoções que a gente carrega, elas estão relacionadas com tudo o que acontece na nossa vida. Então, se eu não estou me dando o direito, se eu não estou me dando a oportunidade de parar para sentir, para digerir o que está acontecendo comigo, eu começo a acumular emoções negativas. Todas as emoções, elas fazem parte da nossa vida, elas fazem parte do ser humano. Então, sentir tristeza, sentir medo, insegurança, sentir raiva, são emoções saudáveis também. Mas, quando elas estão em excesso, quando essas emoções não estão sendo compreendidas, a gente guarda essas emoções, sobrecarregando muito a energia de todos os órgãos e também a energia do coração, porque o coração, ele sente todas as emoções.
e ele faz o sangue circular para todo o nosso corpo. Junto com o sangue circula a nossa energia. Então, se o coração está triste, se o coração está chateado, e ele é considerado pela medicina chinesa o mestre de todo o nosso corpo, de todo o nosso organismo, é o assento da nossa consciência. Então, se eu estou guardando alguma coisa aqui, todo o meu corpo vai sentir. Cada célula vai ficar triste junto comigo, junto com o meu coração. E não tem problema ficarmos tristes, como eu já falei. Mas se eu guardar tristeza por meses, por anos, essa tristeza que está guardada faz as nossas águas ficarem estagnadas. A água é um elemento extremamente importante para a nossa vida. A água é um elemento que nos conecta com os nossos afetos, com os nossos prazeres. Uma pessoa que está com deficiência de água, ela seca. Ela não só fica com o corpo dela desidratado, mas emocionalmente ela começa a secar. E quando nossa energia interna está acelerada, está agitada, quando o coração está agitado, essa agitação ela hiperaquece o nosso corpo. Então a ansiedade, o estresse, aquece o nosso corpo, drena as nossas águas. Então meu corpo fica seco, a minha forma de me relacionar fica mais seca, fica mais rígida, fica mais dura. Eu me conecto menos com as pessoas, porque é o amor que faz com que a gente se conecte com as pessoas e por tudo aquilo que a gente sente, amor, carinho e afeto. Então, a água ela é extremamente importante para o nosso organismo, mas se ela fica parada, se ela fica estagnada em forma de tristeza e de mágoa, vai ficar aquela energia presa aqui dentro e que também vai agitar o coração. Então, a pessoa sente ansiedade, sente angústia, ao mesmo tempo mágoa, tristeza, e este é um dos caminhos que vai levando a pessoa para a depressão. Então, agora eu vou falar para vocês sobre os hábitos e o nosso estilo de vida que influencia muito a ansiedade e aumenta muito o estresse. Um deles eu já falei sobre o excesso de trabalho, sem a pessoa saber fazer uma pausa e um descanso adequado. Já falei da importância sobre isso. E o segundo hábito que está relacionado muito com o nosso estilo de vida, que é extremamente importante para a gente controlar a ansiedade, acalmar o coração e aliviar o estresse, é o sono. Gente, eu sempre falo do sono e eu adoro falar sobre o sono, porque é durante o sono que a gente nutre os nossos fluidos, que eu acabei de falar que a ansiedade e o estresse consomem, porque a ansiedade e o estresse geram uma agitação interna. Então, sobrecarrega muito os nossos rins, e aí os rins não conseguem produzir os fluidos de forma adequada. Os fluidos que já estão circulando são consumidos também, e aí faz com que a pessoa fique cada vez mais agitada. Tem uma frase muito bonita da medicina chinesa que eu gosto de falar, que eu escutei de uma querida professora, que é assim: o sangue é o assento da nossa mente. Sempre lembrem disso. Então, se eu não me alimento direito, se eu não estou bebendo água, se eu não estou consumindo outros líquidos, porque a gente absorve os líquidos não só pela água, mas também pelo alimento cozido, uma boa água de coco que refresca e alivia a energia do coração, frutas, né? Por que eu estou falando sobre isso? Porque a gente está se aproximando da estação do verão, que é a estação do coração, e esse calor predominante no verão naturalmente resseca os nossos líquidos. Então, para quem está mais acelerada, está com o corpo seco, está tendo calorões, que é o caso das mulheres na menopausa, mulheres na TPM sentindo calor, irritabilidade, secura, então é sinal que tem um desequilíbrio dessa relação da água e do fogo no seu corpo. Então, quando a gente está entrando no verão e já está sentindo uma agitação, um estresse, um acúmulo de ansiedade, acúmulo de cansaço e exaustão, é sinal de parar. A gente precisa buscar um suporte de alguns hábitos do nosso estilo de vida para a gente não chegar no verão já desgastadas, porque no verão o nosso corpo ele enfraquece mais. A nossa força digestiva fica mais fraca e naturalmente a gente perde muitos líquidos por causa do calor. No verão a gente dorme menos
E é durante o sono que a gente nutre os nossos líquidos, descansa e acalma a nossa mente. Então, se preparar para o verão é extremamente importante para a gente chegar com mais vitalidade, com mais líquidos e saber cuidar, equilibrar e refrescar esse calor externo que penetra no nosso organismo e que domina o nosso organismo, porque o ambiente externo, ele influencia muito nosso ambiente interno. Então, nós temos os nossos ciclos internos. A mulher, cada vez que menstrua, ela está no ápice do seu verão, que é a fase mais seca, a fase que a mulher está perdendo fluidos e tecidos vitais. Então, imagina uma mulher que está muito ressecada, muito irritada, com menstruação profusa, se descuidando no verão, chegando despreparada no verão. Então, as suas emoções podem ficar ainda mais afloradas, mais irritabilidade, mais ansiedade. Então, mesmo que a gente tire férias no verão, a gente tem que cuidar para que nessas férias a gente não cometa alguns excessos, porque eu escuto muitas pessoas vindo de férias, vindo falar comigo, dizendo que foram tirar férias e resolveram chutar o balde para descansar um pouco e se permitir alguns prazeres, mas, por exemplo, ficar tomando bebida alcoólica destilada, como a caipirinha, na beira da praia, em pleno sol do meio-dia, faz muito mal, principalmente para a saúde da mulher. Então vamos tomar cuidado, porque isso fragiliza a energia do coração e dos rins e também do fígado, porque o fígado sofre muito com álcool e o fígado também sofre com excesso de calor. Então o sono, ele é muito importante, o sono da noite. O sono que a gente dorme a partir das 9, 10 horas da noite é o sono mais reparador. Então, 9, 10 horas da noite até 1 hora da manhã é o mais reparador, que é a fase do sono que a maioria das pessoas sacrifica. A maioria das pessoas vai dormir meia-noite, de madrugada, e acaba dormindo um pouco mais no outro dia de manhã, sem contar naquelas pessoas que dormem só 4, 5 horas por dia. Então, essas pessoas estão acumulando ainda mais calor interno e estão gerando ainda mais deficiência de líquidos e fluidos, tecidos super importantes e de sangue, sobrecarregando bastante fígado, rins e coração. Já que eu estava falando um pouquinho aqui sobre saúde da mulher, eu quero falar sobre as mulheres que menstruam, quando elas estão menstruando. Então, a Ayurveda fala de vários cuidados que a mulher menstruada precisa ter para não gerar mais agitação interna que leva à ansiedade, que leva ao estresse. Então, quando a mulher está menstruando, ela está na fase mais quente e mais seca do seu ciclo. Ela está na fase verão do seu ciclo. Então, ela está, além do seu corpo estar mais seco, ela está eliminando um tecido vital, que são os fluidos menstruais, que não é só sangue, tem fluidos essenciais que os rins produzem, que estão sendo eliminados também. Então, a cada menstruação, a mulher perde um pouquinho de essência. É a fase que os rins estão mais fragilizados, mas ao mesmo tempo é a fase que eles estão com menos energia, mas eles estão trabalhando bastante nessa descendência de energia para eliminar os fluidos menstruais. Então, para a mulher não gerar estagnação de sangue dentro do útero, primeira coisa é que ela não deveria ter relação sexual nos principais dias de fluxo. Para eliminar a menstruação, para eliminar o fluido menstrual, o corpo está fazendo um movimento todo para baixo. E aí, durante a relação sexual, a energia ela vai para cima. E o que pode acontecer? Pode gerar estagnação de energia, né, no corpo inteiro, mas principalmente estagnação de sangue no útero. Todo aquele fluido que foi liberado para descer pode não ser liberado 100% e isso começar a criar cistos, miomas e até endometriose. Então, a mulher tem que ter muito cuidado, principalmente para a mulher que tem já uma tendência a ter estagnação de sangue e da energia do fígado. O que seria isso? A mulher que se estressa muito, que tem uma rotina irregular, uma má alimentação, não faz exercício físico, não está dormindo direito. Mulher que guarda suas emoções, ela tende a gerar estagnação da energia do fígado, porque o fígado, a principal função dele é manter o livre fluxo de energia circulando adequadamente através da nossa capacidade de se emocionar. E se a mulher ou a pessoa, o homem também, guarda muito
as emoções, vai gerando estagnação da energia do fígado. Então, essa energia que ele precisa manter circulando, ela não vai fluir como deveria. E aí, como o sangue também circula junto com a energia, porque sangue é líquido, é um fluido denso, como é que ele vai circular? Tem que ter uma energia, tem que ter um impulso acontecendo para esse fluido circular. Então, todas as funções do nosso corpo são regidas pela energia. Se a energia estiver estagnada, a função de determinado órgão não vai acontecer, a circulação não vai acontecer de forma adequada. Então, se a mulher tem já alguns sintomas de estagnação da energia do fígado, irritabilidade, mau humor, acorda já de mau humor, tem menstruação dolorosa, coágulos durante a menstruação, tem TPMs mais difíceis, ela já tem estagnação da energia do fígado. E aí, se ela tem relação sexual durante a menstruação, ela pode reter fluido menstrual no útero e isso aumentar a tendência a ter vários problemas com nódulos e crescimento de tecidos em lugares que não deveriam de crescer, né? No caso, miomas, endometriose, cistos e nódulos. Outros cuidados que a mulher deveria de ter durante a fase menstrual, já que é uma fase de perda de líquidos, que o corpo está mais seco e mais quente, a mulher não deveria de tomar nada que seca e que seja estimulante e secante para o seu organismo. Não tomar café, não tomar álcool, cuidar para não consumir carne vermelha, que ela é um pouco mais quente, peixes de água salgada, o sal ele aquece, alimentos muito condimentados e muito picantes. No caso da carne vermelha, se a mulher tem um pouco de anemia, ela pode consumir antes, pode consumir depois, mas ali naqueles 2, 3 dias de maior fluxo, que o corpo está mais aquecido, evita ou prepara em forma de sopas e caldos com bastante legumes, tá? Durante a menstruação, a mulher também não deve praticar exercícios físicos vigorosos. E na prática de yoga, não fazer posições invertidas, porque lembrem, eu falei que durante a menstruação a energia vai para baixo, tem um movimento descendente. Então, as posturas invertidas, elas vão fazer esse movimento inverso, podem cessar o fluxo menstrual em função dessa mexida energética. No exercício físico vigoroso, a gente perde líquidos e a gente mexe e aquece demais o nosso corpo. Então, durante os principais dias de fluxo, a mulher deve fazer só caminhadas suaves, uma prática de yoga suave, uma prática de tai chi. E aí, depois, quando ela se revitalizar, quando cessar o seu fluxo menstrual, pelo menos os dias mais fortes, ela pode retomar aos poucos a sua atividade. Não dormir tarde, dormir pouco durante esses dias. Se o sono é importante em todas as fases da nossa vida, ele é ainda mais importante nessa fase da menstruação. Então, durmam mais cedo. Se a rotina está muito corrida, mas aqueles dias pré-menstruais e durante a menstruação, façam um esforço para dormirem mais cedo, que vocês já vão sentir muitas melhoras nos sintomas pré-menstruais dos próximos ciclos. Então, os problemas com TPM, os sintomas de TPM, a maioria estão relacionados com a falta de cuidado durante o ciclo menstrual, que é a fase verão do nosso ciclo menstrual. Então, o cuidado durante a menstruação é uma forma de prevenir vários sintomas pré-menstruais. Mulheres na menopausa. As mulheres na menopausa precisam ter os mesmos cuidados que a mulher precisa ter durante a fase da sua menstruação. Não quer dizer que a mulher que menstrua não vai precisar ter cuidados nas outras fases, na fase folicular e na fase lútea. São outros cuidados que ela precisa ter. Mas as mulheres na menopausa, como é uma fase mais seca e mais quente, porque o corpo está produzindo menos fluidos, o processo de envelhecimento é um processo natural de desidratação. Então, quando a mulher chega na menopausa, a energia dos rins ela diminui e o corpo da mulher passa a produzir menos fluidos. Então, se o corpo da mulher está mais quente, está mais seco durante essa fase, tudo que vai aquecer, secar e estimular o seu organismo deve ser evitado ou usado com muita parcimônia. Então, para a mulher na menopausa,
O sono é extremamente importante. Dormir mais cedo, acordar mais cedo, fazer uma atividade física na parte da manhã, porque é quando os nossos líquidos estão mais nutridos, houve toda uma nutrição de sangue, de fluidos durante a noite. Então, de manhã, o corpo da mulher tá mais flexível, tá mais resistente. A tendência a se machucar é muito menor e ela vai secar menos durante aquela atividade física, diferente do que praticar no final do dia. No final do dia, nosso corpo já tá mais seco, a mulher já trabalhou o dia inteiro, já gastou bastante energia, já se aqueceu, já se agitou. Então, no final da tarde, fazer uma prática vigorosa como corrida não é indicado para mulheres na menopausa. Então, as mulheres na menopausa precisam fazer essa atividade de manhã, que vai preservar mais os seus líquidos e a sua energia. Lembrando que essa atividade física precisa ser de acordo com a força de cada mulher, e isso vale para todas as mulheres, não só para as mulheres na menopausa. Tem muitas mulheres na menopausa que, quando percebem a perda de massa muscular, vão correndo para a academia, querem recuperar essa massa muscular e esquecem de cuidar do seu sono e da sua nutrição, que são 2 fatores essenciais para nutrir a musculatura. Se eu não tiver uma boa nutrição interna, eu não vou ter tecido para estimular com o exercício físico. Libido. Se a mulher tem baixa libido, baixíssima libido, sempre teve, continua tendo libido baixa, ou teve boa libido e agora tá baixa, isso é sinal que tem uma diminuição de líquidos internos. É claro que tem uma relação muito grande, muito forte com as nossas emoções, que é o que a gente está falando aqui. Então, se a mulher tem algum trauma, algum choque, alguma coisa que gerou um estresse interno, o que esse estresse vai fazer? Ele vai aquecer, vai gerar uma agitação interna, vai consumir os seus líquidos e ela vai ter menos libido. A libido também está relacionado com a constituição da mulher, como eu falei no início dessa aula. Então, a mulher tem uma constituição um pouco mais delicada, mais frágil, ela pode ter menos libido. Ou se essa mulher tem uma constituição mais delicada e mais frágil e tem muita libido, tem que cuidar com o excesso de relação sexual, porque isso também pode sobrecarregar a energia do nosso organismo e também consumir os nossos fluidos. A relação sexual, ela é maravilhosa quando ela é saudável, uma relação saudável com o próprio corpo, uma relação saudável com a outra pessoa que está trocando naquele momento com a gente. O orgasmo, ele é maravilhoso para liberar a estagnação da energia do fígado, também fortalece o coração, fortalece os rins. Mas quando for em excesso, quando for muitos e muitos orgasmos no mesmo dia, na mesma noite, pode gerar uma agitação interna também. Então, o ditado que diz que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, vale para tudo. Vale para relação sexual, vale para estilo de vida, vale para exercício físico, vale para alimentação, para ervas, para chá, para tudo. Então, a mulher que está percebendo uma baixa libido, é bem possível que ela esteja trabalhando demais, não esteja conseguindo fazer as pausas que ela precisa, e aí isso consome os seus líquidos internos, fazendo com que ela sinta menos disposição, ela sinta muito mais cansaço. Ou ela está direcionando essa libido toda para um lugar que é mais importante para ela, isso também é comum acontecer, tá? Mas é sempre importante olhar se não está faltando pausa e descanso na rotina, que faz com que o próprio estresse, a própria agitação interna, a ansiedade, esteja também refletindo na libido. Memória e concentração, isso também está muito relacionado com a rotina, como eu falei para vocês já. Então, as pessoas que não dormem suficiente, dormem poucas horas durante a noite, dormem muito tarde, dorme tarde, acorda cedo, dorme tarde, acorda tarde, isso vai consumindo os nossos líquidos internos. Não dormir o suficiente ou dormir tarde vai sobrecarregar muito, enfraquecer a energia dos rins, que é o órgão responsável em fortalecer e nutrir e circular os nossos líquidos. E os rins também são responsáveis em manter o nosso metabolismo. Então, os rins vão enfraquecendo com a falta de sono e com o sono inadequado. O fígado, que precisa se nutrir de sangue durante o nosso sono,
e ele recolhe parte do nosso sangue durante o nosso repouso a partir das 23 horas. Então, às 23 horas já deveríamos estar dormindo. Então, se a gente dorme muito tarde, a gente vai gerando um vazio do fígado e ele vai hiperaquecendo. E a pessoa vai ficando também mais ansiosa, mais agitada, com mais irritabilidade, com mais secura. E vai gerando estagnação da energia do fígado. E lembre, a principal função dele é manter o livre fluxo de energia através da nossa capacidade de se emocionar. Se o fígado fica estagnado, o sangue também fica estagnado e a gente começa a gerar coágulos. O sangue ele fica mais denso para circular, a circulação fica mais difícil, podendo gerar varizes, coágulos, miomas, endometriose, nódulos. Então, dê importância para o sono. E aí, se a pessoa está com deficiência de sangue, está acumulando cansaço, gerando deficiência na energia dos rins, o que a pessoa vai sentir? Perda de memória, perda de concentração, começa a ficar agitada, porque vai gerando um vazio interno. Essa nutrição de fluidos que precisa acontecer durante o sono não vai acontecer. E aí a pessoa vai ficando mais agitada, mais desatenta e começa a perder as coisas e a esquecer as coisas. A alimentação. Então, como eu já falei um pouquinho, a alimentação ela é extremamente importante para nutrir os nossos líquidos, para nutrir os nossos tecidos, para fortalecer a função dos nossos órgãos através da energia que vem através das essências do alimento que foi transformado adequadamente. Então, os alimentos não só nutrem tecidos, mas eles também alimentam e fortalecem a nossa energia. Se você está sentindo ansiedade e está passando por um período de muito estresse ou anda muito estressada, alimentos maravilhosos para ajudar a baixar um pouco esse calor, esse fogo interno, aliviar essa agitação interna, são as raízes, que são alimentos que nascem para dentro da terra, oleaginosas, gorduras de boa qualidade, manteiga ghee, óleo de coco, ômega 3, óleo de peixe, peixes de boa qualidade. Se forem frescos, ainda é melhor. Frutos do mar fortalecem muito a energia dos rins. Então, é uma forma também de fortalecer a energia dos órgãos e proteger a energia do coração. Reforçando, então, para quem tende a sentir ansiedade, está passando por um período de muito trabalho, muito estresse, dormindo pouco, se alimentando mal, café, álcool, tabaco e outros estimulantes são péssimos para uma rotina assim que já está muito sobrecarregada. Vai aumentar ainda mais o estresse, vai deixar a pessoa ainda mais agitada, incomodada, irritada e ainda mais ansiosa. Ingestão de água, gente. A gente não pode deixar de beber água. Tem muitas pessoas que substituem a água, né, por chá, por chimarrão, por café, por sucos, por bebidas alcoólicas, refrigerantes. A água ela é extremamente importante para purificar nosso sangue, purificar fígado, purificar rins. Então, a falta de água deixa a pessoa também esquecida, ela vai perdendo memória, vai perdendo a concentração, ansiosa, e muitas vezes a pessoa vai comer doce por ansiedade e na verdade o corpo dela tá desidratado. E o açúcar refinado, ele desidrata ainda mais o corpo, inflama ainda mais o corpo. Então fiquem atentas e atentos a isso. Bebam mais água. Mas a água em temperatura ambiente, não gelada, nenhum líquido deveria de ser bebido gelado, porque sobrecarrega, enfraquece muito a nossa capacidade digestiva. E a gente não deve beber grandes quantidades de água durante as refeições. Um meio copo de água já é o suficiente para tomar junto com uma refeição, mas não ficar tomando um copo, 2 copos, 3 copos. A gente deve cuidar também com excesso de sal na comida, que faz com que a pessoa sinta sede demais depois da refeição, tomando água demais, e aí vai sentir empachamento, digestão lenta, indigestão e pode causar até vômitos pelo excesso de ingestão de água logo após uma refeição. E aí, por último, para a gente encerrar essa aula, eu vou falar rapidinho sobre as alergias. Então, alergias respiratórias, alergias de pele, alergias e intolerâncias a determinados tipos de alimentos também está relacionado com o estresse, com a ansiedade e com a agitação do nosso coração.
Então, se a gente não está conseguindo digerir uma certa emoção, se eu estou com alguma emoção estagnada internamente, eu vou enfraquecer muito meu sistema digestivo. Então, para o Ayurveda, digerir não significa somente digerir comida, digerir alimentos. Dentro do Ayurveda tem uma palavra super importante que é Agni, e Agni significa fogo digestivo, fogo transformador, o fogo que carrega, o fogo que representa a inteligência do nosso corpo e a inteligência das nossas células. Então, ele está presente em cada processo de transformação do nosso corpo. E esse processo de transformação e assimilação e de transporte está acontecendo o tempo todo no nosso corpo, que é regido por essa inteligência, por esse fogo transformador. E ele não só funciona a nível físico, porque ele é energia. Então, esse fogo que transforma é pura energia em movimento. Então, esse fogo transformador, ele está presente em todos os órgãos dos sentidos, está presente na nossa mente, e ele também digere as nossas emoções. Então, se eu não estou digerindo uma emoção, vai sobrecarregar o meu sistema digestivo também, vai sobrecarregar a energia dos órgãos, e aí eu vou me intoxicar. Primeiro eu me intoxico energeticamente, eu me intoxico com uma emoção que está presa, que não foi digerida, não foi liberada, não foi compreendida, e isso vai gerar uma lentidão interna ou uma aceleração interna, que é muito comum, e isso vai desencadear algum tipo de alergia. Pode ser alergia de pele, porque o sangue fica intoxicado também, porque se o meu sistema digestivo estiver sobrecarregado, eu não vou digerir bem os alimentos, meu corpo não vai transformar os alimentos em essências, e esse alimento mal digerido, ele começa a se tornar toxina. Então, a pessoa, ela pode manifestar essa intoxicação com alergias de pele, com alergias respiratórias, com alergias nos olhos e com alergias alimentares, tá? Então, tudo isso está relacionado com o estresse, com a ansiedade e quando a gente não consegue digerir alguma emoção. Então aqui a gente falou bastante sobre como as emoções influenciam na energia dos nossos órgãos internos, principalmente a energia do coração. E se você gostou dessa aula e você gostaria de saber um pouco mais em como cuidar da energia do coração através da alimentação, cuidando do estilo de vida, sabendo como que a energia do coração atua de uma forma mais forte em cada momento da nossa vida, em cada situação da nossa vida, em cada ciclo da nossa vida ou da fase menstrual, nos dias 10 e 11 de dezembro, vai ser o último workshop do ano, que vai ser o workshop de verão. O verão, que é a estação do coração. E o coração, ele tem um órgão acoplado que está relacionado com o elemento fogo também, que é o intestino delgado. Então, coração e intestino delgado estão relacionados com o elemento fogo. Então, já que a gente aprendeu até aqui que excesso de agitação interna acelera a nossa energia, fazendo com que o nosso corpo fique mais aquecido, nosso coração fica extremamente aquecido e agitado. E como o verão é a estação do calor e a estação do fogo, então vamos aprender como que a gente pode fazer para preservar os nossos líquidos internos, preservar a nossa calma, se reorganizar para começar a dormir mais cedo, como que a gente pode ter um sono mais restaurador durante o verão, já que é uma estação quente, as noites são quentes e a gente acaba dormindo menos por causa do calor, porque o calor traz a nossa energia para fora e nos desperta. E essa é uma das causas também da insônia, excesso de calor interno ou deficiência de líquidos que faz com que esse calor também gere uma agitação, fazendo com que a pessoa não consiga dormir, porque o sono ele está muito relacionado com os nossos líquidos. A gente consegue dormir, repousar em paz quando a noite chega, quando o dia refresca e quando os nossos líquidos ficam mais nutridos e mais cheios. Então, se você quer dormir melhor, se você quer aliviar a ansiedade, quer aliviar o estresse, quer aliviar a agitação interna, quer aliviar os calorões, quer aliviar a secura
interna. Quer entender mais como as emoções afetam a energia do coração? Então venha participar junto comigo nesse workshop da estação do verão para aprender a nutrir os seus líquidos e a se refrescar e a se proteger do excesso do calor do verão. Então, nos dias 10 e 11 de dezembro, eu te espero para esse encontro super especial, 100% online. Todas as aulas ficarão gravadas. Então, se você estiver na correria e não puder estar presente participando ao vivo, as aulas ficarão todas gravadas, disponíveis para vocês assistirem durante 6 meses. Vai ter toda a semana de autocuidado que eu vou passar para vocês várias receitas refrescantes, nutritivas para vocês usarem, não só na semana de autocuidado, mas que vocês podem usar ao longo de todo o verão para refrescar e aliviar o calor dessa estação tão quente. Um beijo grande e espero você. Workshop de verão, a estação do fogo e do coração. Aprenda a cuidar do órgão das suas emoções. 10 e 11 de dezembro, 100% online.